Bem-vindos a este tema do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 40: o sacrifício pela humanidade. Este curso é completamente gratuito. Nós sempre gostamos de fazer um preâmbulo antes de iniciarmos o tema. Então, este curso é completamente gratuito. Temos online e presencial em algumas cidades, e tem o objetivo de nos entregar os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Ao estudar e praticar estes ensinamentos, os ensinamentos contidos nos 4 pilares, se chega à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós podemos tranquilamente dizer que estes ensinamentos são o manual da existência, ou é o manual da existência. Também gostamos de dar um exemplo. Quando alguém constrói uma máquina, essa máquina vem, quando o comprador adquire, ele recebe um manual para saber usar essa máquina e obter os resultados. Então, quando o Criador criou o planeta, criou os seres humanos, criou tudo o que há, quando o ser humano veio ao planeta, já este ensinamento veio junto, que é para saber o que viemos fazer aqui. É o manual da nossa existência. Então, nós viemos ao planeta, nascemos para fazer a autorrealização íntima do ser, conhecer a si mesmo. E para fazer isso é preciso conhecer o manual, é preciso conhecer e praticar os ensinamentos contidos nos 4 pilares. E hoje vamos tratar do tema número 40 do temário de fase A, que é o sacrifício pela humanidade. Então, o sacrifício pela humanidade é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem esperar nada em troca, para que a humanidade possa também descobrir a razão da existência e poder trabalhar no sentido de alcançar essa razão. Se nós observarmos a humanidade, as pessoas ao nosso entorno, nós veremos que as pessoas, a humanidade, está completamente fascinada com as coisas do mundo físico, com as coisas da personalidade. Todos perseguem algum objetivo. Todos querem crescer na vida, como se diz, querem ser alguém. Quando um jovem é mandado à escola, lhe dizem: vai estudar para ser alguém na vida, porque na verdade ninguém sabe para que vive. As pessoas vivem completamente adormecidas, com a consciência completamente adormecida, e perseguem somente objetivos materiais, os
objetivos da horizontal da vida. Porém, há um objetivo superior, que é este, a autorrealização íntima do ser. Porém, nós não queremos que as pessoas, não queremos que você acredite em nós. Se alguém tem inquietudes espirituais e chega a estes ensinamentos, deve praticar para comprovar e convencer a si mesmo. Se alguém pratica esses ensinamentos, termina comprovando que realmente são superiores e acaba convencendo a si mesmo. E deve ser assim. Deve ser assim porque não teria valor nenhum se nós saíssemos por aí pegando pessoas a laço, como se diz, e convencendo as pessoas de que tem que estudar esses ensinamentos, tem que praticar, tem que conhecer. Nós divulgamos, fazemos uma divulgação da forma que nós entendemos que temos condições, e as pessoas nos escrevem. Nós passamos as informações, o que temos de informações básicas, e deixamos a pessoa que resolva, que reflita e que resolva, se tem interesse, que nos procure novamente. E já não procuramos a pessoa, já não ficamos instigando a pessoa que ela deve ler isto, estudar aquilo, fazer isto, fazer aquilo. Devemos respeitar o livre-arbítrio, e nós fazemos o possível para respeitar. Fazemos o que entendemos. Então, estes ensinamentos são superiores. Para chegar à autorrealização íntima do ser, é preciso trabalhar com os três fatores. Os três fatores são o nascimento, é o primeiro fator, que é criar os corpos superiores, que se faz no sexo. Morrer psicologicamente, que é eliminar os defeitos psicológicos. Esses defeitos, os 7 pecados capitais. Esse é o fator morrer. Trabalhar sobre si, sobre a nossa psique, trabalhar sobre o nosso interior, para eliminar os defeitos psicológicos. Então, esta que nós chamamos envoltura seminal é a nossa essência, que está aprisionada nos defeitos psicológicos. Nós temos 97% da nossa essência aprisionada no ego, nos defeitos psicológicos. Esses defeitos, esses 7 pecados capitais, se expressam através de nós, se expressam através dos nossos centros, do centro intelectual, do centro emocional, do centro motor, do centro instintivo e do centro sexual. Então, a nossa máquina humana, nós funcionamos governados por estes defeitos psicológicos.
tudo que fazemos, fazemos com um interesse. E para fazer esse trabalho, então, nós precisamos eliminar os defeitos psicológicos, nos purificar. Não basta compreender o ensinamento, não basta ler, não basta participar de grupos em WhatsApp, em qualquer grupo, não basta estar presente, ainda que não fisicamente, ainda que só figurar como integrante de um grupo no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, Facebook, seguir alguma página, algum canal, não basta. O que é necessário praticar estes ensinamentos para chegar ao objetivo da existência. Nossa existência, como já dissemos e sempre recalcamos, tem o objetivo de que cheguemos à autorrealização íntima do ser. O nosso ser tem um objetivo, a autorrealização. E nós somos o veículo que deve trabalhar para o ser. Então, todas as religiões, todas as escolas têm origem nesses 4 pilares. O que acontece é que as religiões, as escolas ditas esotéricas não entregam um ensinamento completo. Já o conteúdo já não é puro, já não é completo. E estes ensinamentos só servem puros e completos. Se alguém, ao entregar o ensinamento, omite uma parte, como, por exemplo, omite a parte sexual, já o ensinamento não serve para nada, porque é preciso ser completo, é preciso ser íntegro, integral, para que sirva, para que possa surtir efeitos. Não basta alguém querer eliminar defeitos, se não trabalha com os demais fatores. Então, o sacrifício pela humanidade é entregar esses ensinamentos. Então, o nome sacrifício parece um sacrifício. É um sacrifício, é um esforço que precisamos fazer. Porém, a origem dessa palavra sacrifício vem de ofício sagrado, sacro ofício, que é o ofício do nosso ser, do nosso Pai interno, que é dar sabedoria. E quando alguém dá sabedoria, encarna a força do Pai. Então, daquilo que se dá, se recebe. Se nós damos o ensinamento, se nós entregamos o ensinamento, nós, por lei, vamos compreendendo cada vez mais, recebendo o conhecimento interno, vamos nos conhecendo, vamos comprovando, vamos recebendo a força do Pai. Esse trabalho é um trabalho de sacrifício pela humanidade, é o trabalho do nosso Pai. Então, se alguém trabalha, se alguém entrega esses ensinamentos, encarna a força do Pai, encarna a força, desenvolve a força da palavra, do poder na palavra.
Então, existem alguns princípios para se entregar este ensinamento. Então, esse princípio algumas razões, alguns objetivos que esses ensinamentos precisam ser entregues. Então, aquela pessoa que entrega recebe a sabedoria. Então, nós precisamos entregar o ensinamento para ganhar força para fazer este trabalho. Precisamos ganhar Dharma, precisamos de méritos para nós fazer esse trabalho. Nós precisamos de meios. Então, para isso, precisamos entregar o ensinamento puro, gratuito, completo, sem distinção nenhuma de pessoas, de classes sociais, idade, enfim, nada. Nós devemos entregar o ensinamento a quem queira. Pessoa que tenha interesse, nós devemos entregar. Devemos disponibilizar o ensinamento, e a pessoa que tem interesse nos procura e nós devemos então entregar. Esse é uma base. Devemos respeitar o livre-arbítrio da pessoa, que não teria valor, não teria mérito algum uma pessoa que for trazida a esses ensinamentos de forma forçada, pressionar uma pessoa. Essa pessoa talvez viesse, porém, que méritos teria se ela foi trazida à força? Então, nós devemos disponibilizar e deixar que a pessoa reaja, deixar que a pessoa, por si, se tiver interesse, que nos procure, que nos peça mais informações. E aí, então, ela terá méritos, porque parte dela. Então, o interesse deve partir da pessoa. Nós devemos disponibilizar o ensinamento, e a pessoa que tiver interesse deve se interessar. Se a pessoa não se interessar, não somos nós que vamos convencer a pessoa. Nós não devemos convencer. Essa pessoa deve ter o livre-arbítrio respeitado. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas, porque o próprio Criador não nos obriga a nada. O Criador nos disponibiliza o ensinamento, e se a humanidade, se as pessoas se interessam, bem, e se não se interessam, é porque não está na hora, não está na época. Nós vivemos muitas vezes, temos muitas existências, e em determinada existência nós podemos não ter interesse, porém em uma existência posterior, quando estejamos mais maduros, talvez nos interesse pelos ensinamentos. Então, o livre-arbítrio é algo que se deve respeitar com muita sabedoria, com maturidade. Nada ganhamos
em convencer ninguém. Nós ganhamos Dharma ao entregar o ensinamento. Ao disponibilizar o ensinamento, nós ganhamos. E se a pessoa não se interessa, nós não devemos insistir, porque aí estaríamos queimando essa pessoa, estaríamos essa pessoa ficaria, rechaçaria o ensinamento e talvez não se interesse mais, queira distância desse tipo de ensinamento. Então, nós precisamos entregar ensinamento para ganhar Dharma. Nós ganhamos Dharma com entregar o ensinamento. Ganhamos méritos para poder prosperar no trabalho de cada um de nós. Nós precisamos de méritos para morrer psicologicamente. Precisamos de méritos para nascer, para conseguir um par, para fazer o trabalho de transmutação da energia sexual. Então, e esses méritos se ganha, se obtém entregando o ensinamento, difundindo, fazendo a difusão destes ensinamentos. E não se ganha convencendo ninguém. Então, são detalhes, são muitos detalhes que envolvem este trabalho de difusão, trabalho de divulgação. Então, nós devemos o karma de 7 existências passadas. Das nossas 7 existências anteriores, nós devemos o karma dessas 7 existências. E para a autorrealização, se nós vamos nos autorrealizar, nós precisamos pagar esse karma dessas 7 existências em uma só. Precisamos pagar nesta existência, na existência que vamos fazer o trabalho de autorrealização. Então, para pagar esse karma, nós precisamos adquirir Dharma. E o Dharma se consegue fazendo a difusão do ensinamento, entregando a outras pessoas dessa forma, com os requisitos que são exigidos. E então ganhamos Dharma para pagar o nosso karma, pagar a nossa dívida, e assim poder progredir, prosperar neste trabalho, um trabalho individual, o trabalho de cada um de nós. Então, quem trabalha, aquela pessoa que trabalha para o Cristo, encarna o Cristo. O que é o objetivo? O objetivo do nosso Pai é fazer esse trabalho. O nosso Pai não tem nenhum outro objetivo. O objetivo é fazer esse trabalho, que nós faça esse trabalho. Só interessa a razão do nosso ser, é o próprio ser, é ele mesmo. Até parece soar um pouco egoísta, porém o único interesse do nosso Pai é a autorrealização íntima do ser. Nosso Pai não tem
nenhum interesse além desse. É unicamente a autorrealização íntima do ser, a sua autorrealização. Então, com o trabalho de sacrifício pela humanidade, se desenvolve o amor. Se desenvolve o amor pelos demais. Então, o amor está nas obras, não em intenções. O verdadeiro amor está nas obras e não está em intenções. Se nós tivermos intenções, apenas intenções, então nós não temos o amor, não está aí, não está presente o amor. Precisamos levar à prática e entregar o ensinamento puro. Então, como já dizíamos, este ensinamento precisa ser entregue puro, porque se não for puro, não tem serventia, não serve. Todas as religiões, todas as escolas têm origem nesses três, nos 4 pilares. Todas as escolas, todos os ensinamentos têm origem nos 4 pilares. O que acontece é que, com o tempo, esses 4 pilares vão sendo entregues por algum tempo, vão sendo entregues puros, completos, gratuitos, e com o tempo as pessoas, as organizações que têm a incumbência de entregar o ensinamento vão colocando coisas, vão acrescentando e vão tirando partes desses 4 pilares. Então, os 4 pilares foram entregues desde a antiguidade, desde todos os tempos. E de quando em quando, alguns milênios, ou às vezes menos, é preciso que venha um avatara, como é chamado. Um avatara precisa vir ao mundo físico para reorganizar o conteúdo desses 4 pilares. Assim é como fez o Mestre Jesus. Ele veio para organizar o conteúdo, para entregar o ensinamento puro, para reescrever o ensinamento que já estava degenerado, que já estava em decadência, e entregou o ensinamento puro. Porém, com o passar dos tempos, dos séculos, já fundaram as religiões e colocaram para se pagar dízimos. E já quando entra o dinheiro, a parte financeira que a pessoa tenha que pagar, já não é sacrifício pela humanidade, já não é sacro ofício. Isso já se torna um negócio lucrativo. Então, o ensinamento do Cristo foi entregue puro e caiu em decadência. Já hoje, já não são entregues os 4 pilares, já não se entrega a parte, nada já não se entrega puro. A parte sexual já não se ensina a transmutação sexual, já não se ensina a eliminar os defeitos psicológicos e não se ensina o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento puro, gratuito, com todos esses requisitos. Então,
os ensinamentos foram deturpados. O ensinamento do próprio Cristo foi deturpado. E hoje, o que se entrega nas religiões já não tem valor, não tem mais valor, já não é possível alguém chegar ao objetivo da existência praticando o que se ensina nas religiões. Então foi por essa razão que em 1950 veio novamente um mestre, um verdadeiro mestre, que nasce no mundo físico, adquire um corpo físico, faz esse trabalho e ensina isso publicamente à humanidade. Isto foi feito pelo venerável mestre Samael Aun Weor. Ele escreveu todo o ensinamento novamente. Ele reescreveu, reorganizou na linguagem atual destes tempos contemporâneos em que vivemos. Então, com esse objetivo de purificar, de depurar o ensinamento que estava já contaminado. Então, ele veio e selecionou o que é preciso para chegar ao objetivo da existência e o que não é, que não tem serventia, ficou descartado. Então, este ensinamento, este conteúdo que nós compartilhamos aqui, foi legado, esta síntese muito simplificada, foi legada já pelo discípulo do então mestre Samael, que é então o mestre Rabodu. Ele fez esta síntese e nos legou, nos deixou essa síntese, e é este conteúdo, esta síntese, que pode, se praticarmos, nos levar à autorrealização. Então, se alguém pratica esta síntese, ela descobre o demais, ela adquire o conhecimento interno e amplia, e pode então ensinar os demais tudo o que for, que ela comprovar, que ela compreendeu, que ela viveu, ela já pode ensinar. E, do contrário, nós, instrutores, não devemos agregar nada, não devemos juntar nada e nem retirar nada. Nós devemos entregar o ensinamento puro. Este é o conteúdo que é necessário para que alguém chegue à autorrealização íntima do ser. Então nós não temos o direito, não temos o mínimo direito de acrescentar alguma coisa. Também não temos o direito de subtrair alguma coisa, algum conteúdo, algum tema. Nós devemos entregar o conteúdo completo, porque foi organizado por seres de consciência desperta. E não somos nós, adormecidos, que vamos ter o direito de retirar alguma coisa, subtrair ou acrescentar. A nossa obrigação é entregar o ensinamento completo. Este conteúdo, esta síntese que nos legou o venerável mestre Rabodu. Então, aquela pessoa que tenha interesse em se tornar um instrutor desses ensinamentos, pode nos procurar, que nós daremos o apoio
as orientações necessárias para que se formem mais instrutores. É necessário que esses ensinamentos sejam propagados por todo o planeta, em todos os idiomas, em todos os continentes. Então, as formas de entregar o ensinamento são duas básicas. Então, quando uma pessoa tem inquietudes espirituais, encontrou esse ensinamento e começa a estudar, começa a escutar as conferências, já está fazendo um sacrifício. Está aprendendo. E um dia ela vai passar a entregar o ensinamento. Ela vai se tornar um instrutor, uma instrutora e poderá então fazer divulgação e captar pessoas. Isso se chama pescar. Pescar, como Pedro, pescador de homens. Então a pessoa vai fazer a divulgação, vai pescar, vai atrair pessoas que queiram o ensinamento e vai ensinar, vai dar as conferências. Esse temário, que deve ser mantido puro. E isto é claro que já houveram muitas pessoas desse tempo que está o ensinamento em divulgação. Já muitos abandonaram esse trabalho, já abandonaram a própria instrução. Então, este curso é passado de forma cíclica. E o objetivo de ser passado desta forma é que nós, os instrutores, cada vez que se passa uma conferência, nós compreendemos um pouco mais. Quando chega ao final do temário, nós reiniciamos desde a conferência número 1 e vamos repetindo. Isso nos faz compreender cada vez mais os temas, mais profundos, mais claros, mais simples, mais práticos. E além disso, nós não caímos em entropia, não caímos em decadência. Se nós paramos de dar estas conferências, nós acabamos esquecendo, e quando vamos, se formos voltar a divulgar, voltar a ditar as conferências, já se perdeu, não tem mais a compreensão. Então é preciso entregar continuamente este temário. Termina o temário, inicia novamente. Termina, inicia novamente. E com isso vai dando oitavas, vai melhorando a nossa compreensão, vamos podendo passar de forma mais clara, mais objetiva, mais simples, mais compreensível. Porque se nós praticarmos, nós vamos aprender e assim vamos poder dar detalhes, dar informações, dicas para as pessoas que estejam nos ouvindo. Então, o ensinamento deve ser entregue de forma simples, com as palavras simples. Não é necessário que a pessoa tenha conhecimento intelectual, que seja um conferencista com palavras bonitas, com termos desconhecidos. Não. Os termos devem ser simples, para que qualquer pessoa que escute capte a mensagem. Uma pessoa simples captará
e uma pessoa desenvolvida intelectualmente também poderá captar. Então, dessa forma, o ensinamento se torna acessível a todas as classes, todos os níveis de conhecimento. E nós estamos nesse trabalho, estamos fazendo esse trabalho no idioma português. Porém, existem companheiros e companheiras que fazem esse trabalho em muitos idiomas. Espanhol é o idioma original do ensinamento. Existem pessoas que passam em inglês, italiano, francês, em muitos idiomas. Então, se alguma pessoa tiver interesse em estudar em outro idioma, pode nos contatar, que nós encaminhamos essa pessoa ao instrutor do referido idioma. O importante é que toda a humanidade precisa receber esses ensinamentos. É preciso que o ensinamento seja entregue a toda a humanidade. Então, nós somos gratos a todos que nos assistem e nós sempre gostamos de deixar o nosso contato bem claro. Na descrição do vídeo vão encontrar um link que leva a um grupo no WhatsApp. Porém, se quiser anotar o nosso número WhatsApp ou Telegram é este aqui, ó. 55, que é o Brasil, 62 é a região, e o número é 91 92 93 55. Então, o nosso número WhatsApp ou Telegram é 55 o Brasil, 62 é a região, 91 92 93 55. Todos bem-vindos e muito obrigado.